Mas é inaceitável isso aí. Vamos à entrevista do dia, já está aqui o nosso Sociedade Entrevista. Vereador Duda Sanches, vereador em Salvador, né, é o nosso entrevistado de hoje, União Brasil, né? Bom dia, vereador. Bom dia, Delson, bom dia a todos que nos assistem pelo YouTube e que nos ouvem através dos potentes microfones aqui da Rádio Sociedade. São quantos mandatos, vereador? Estou no quarto mandato, Adelson. Quarto mandato, meu irmão. Já são 12 anos. Eleito a primeira vez com quantos anos? Na primeira vez eu fui eleito com 22 anos. 22. E fui, na época, o mais jovem das capitais brasileiras. Agora eu não sou tão mais jovem, não. Não é mais tão jovem assim. Os cabelos brancos estão aqui me mostrando que o tempo é cruel, mas graças a Deus, nesse tempo a gente conseguiu fazer muita coisa boa. Você hoje é pai, né? Também, sou pai. Né? Acho que é o maior presente que alguém pode ter na vida. Sou pai, minha pequena, inclusive estava comigo no jogo do Bahia no domingo, pé quente, trouxe esse triunfo pra gente e graças a Deus, dizer que é a melhor coisa da vida. Essa experiência sua como vereador em Salvador, né? Você chegou muito jovem à Câmara, né? Você acabou herdando uma cadeira que foi do seu pai, né? Seu pai foi vereador em Salvador e presidiu a casa, né? Você ainda não conseguiu presidir a casa, mas seu pai foi presidente, né? Em um outro momento, óbvio, né? Em um outro momento, né? Porque hoje parece que eu tenho a impressão que hoje ser presidente da Câmara Municipal de Salvador parece que ficou maior o cargo, não sei, eu tenho essa impressão, né? Que antes parece que tinha mais simplicidade na condição de presidente da Câmara Municipal, no tempo do seu pai, de Paulo Câmara, do próprio Léo Prates, né? Não sei o que foi que aconteceu, mas... Na verdade, Adelson, você, para ser candidato a vereador, disputar uma das 43 vagas, é muito difícil ganhar a eleição, claro. A gente disputa com centenas de pessoas. Uma eleição, por exemplo, eu já disputei uma das minhas eleições com 1.400 candidatos. 1.400? 1.400. Vamos supor que metade deles tiveram uma votação que talvez conseguissem ter sido eleitos. A gente está falando de uma disputa muito forte, muito grande. Porém, para você ser presidente da Câmara, para você ser um prefeito de uma cidade, eu acho que tem também aquela pitada do destino. Às vezes você consegue arregimentar votos, ter os seus amigos, colegas, vereadores, mas tem alguma coisa que faz com que você não consiga chegar lá. E às vezes o destino, como foi no caso de meu pai, Alan Sanches, na época, eu me lembro que eu saí para disputar, ou para passar o Réveillon, a virada do ano fora de Salvador, com minha mãe, eu ainda molecão, e ele, seguindo o caminho dele, tinha sido o vereador mais votado, e não era o candidato a presidente da Câmara, salvo engano, sequer fazia parte da eleição da mesa. Quando eu volto, dia 2 de janeiro, o presidente que tinha sido eleito, Alfredo Mangueira, pediu para sair da presidência por motivos pessoais, e simplesmente eu saí, Alan sequer estava fazendo parte da mesa e voltei sendo o que estava em primeiro lugar nessa disputa e 2 dias depois foi eleito presidente da Câmara. Então o destino, ele realmente estava traçado de que Alan deveria passar por aquela cadeira, em seguida ser deputado estadual, me ajudar a ter sido eleito vereador de Salvador, mais jovem na época das capitais brasileiras. Então, alguns cargos, assim, alguns espaços, o destino, ele é implacável, ele eleva as pessoas que merecem. Agora, e como você tem feito um trabalho, né, para que as pessoas entendam que pegando a experiência do seu pai, óbvio, né, que você não vai deixar de beber dessa água, mas você tem hoje sua luz própria. Como você conseguiu, né, fazer com que o seu público entendesse isso? É óbvio que a gente sabe que no ano de eleição para vereador, ele está colado com você. No ano de eleição para deputado, você cola com ele, né? Essa parceria aí que é implacável. Exatamente, Adelson. Na verdade, quando você tem um filho ou um pai, uma pessoa muito próxima sua em determinada área profissional, seja na política, seja na advocacia, na medicina, é muito comum que o seu filho, essa pessoa próxima a você, ela siga seu caminho. Então eu cresci, meu pai quando foi candidato a primeira vez eu tinha, salvo engano, 13 anos de idade, sou o filho mais velho, participei de todas as eleições dele de forma ativa. Na época a gente pintava muros, a gente fazia as placas, não tínhamos uma estrutura financeira que proporcionasse que outras pessoas fizessem isso pra gente. E naquela época a gente fabricava as placas em casa, comprava a lona, os adesivos,
e colava o nome dele em azul, os números em vermelho. Tudo isso fez com que eu gostasse, criasse um apreço, tanto por aquela dinâmica da eleição, mas principalmente por estar próximo das pessoas e perceber que através do mandato você consegue resolver muitos problemas das pessoas, consegue, através da política, transformação social de verdade. Então, me apaixonei logo cedo por isso e fui eleito. Graças a Deus, de lá para cá já são 4 mandatos e trabalhando muito aí por nossa cidade. Olha, ouvinte de sociedade, participe da nossa entrevista. Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunte aí para o vereador o seguinte: o que levou a Câmara a reformular o PDDU, né? E vai ter ainda mudança? Adelson, eu participei há muitos anos atrás da reformulação do PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Esse é um grande projeto que as cidades grandes têm, que pensam a cidade para o futuro, no âmbito da mobilidade, da construção civil, a altura dos prédios, até mesmo bairros que são predominantemente empresariais. A partir de determinado tempo se percebe que tem uma necessidade de se mudar para residenciais ou vice-versa. Tudo isso, esse planejamento, ele vai surgindo. Claro que a gente está falando de uma cidade que cresceu irregular, tem muitas invasões, muitas coisas acontecem, que não tem como o plano abraçar tudo e a prefeitura fiscalizar tudo, mas a ideia é que esse plano, que é esse grande projeto, ele faça essa organização. E nesse exato momento, ele está passando por um estudo de, salvo engano não, da FGV, que é uma grande faculdade lá em São Paulo, uma grande empresa que faz consultoria em vários sentidos, e está fazendo essa consultoria para investigar o que hoje é a maior demanda da nossa cidade. Acredito que essa consultoria termine apenas no ano que vem, para que daí, então, o Poder Executivo, que é a Prefeitura, passe o projeto para a Câmara e a gente possa modificá-lo através de emendas, que possamos também fazer qualquer tipo de modificação por parte dos vereadores. Mas agora não está sendo discutido o PDDU. Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunta aí para o vereador qual foi a principal motivação dele para apresentar o projeto de lei que obriga a instalação de câmeras em carros de aplicativo em Salvador. Adelson, esse projeto está dando o que falar. Isso porque, quando se trata da cidade mais violenta de todo o Brasil, ou melhor, da capital mais violenta de todo o Brasil, sendo a 20ª dentre todas as cidades que nós temos aqui no nosso país, mais violenta, que é Salvador, a gente não pode ficar só no discurso. Na Câmara Municipal, eu falo muito sobre a violência crescente e sobre a ausência do governo do Estado nesse combate. As polícias têm feito o seu trabalho de forma brilhante, com coragem, com dinamismo, com inteligência. Mas mesmo assim, precisa que tenhamos um timoneiro, no caso o governador, para tocar e de uma vez por todas resolver essa violência que cresceu muito na época do PT. E por isso, não apenas discutindo e falando e reclamando, eu resolvi agir, e por isso Salvador será a primeira cidade do país e principalmente a primeira capital que terá a obrigatoriedade das câmeras instaladas dentro dos carros por aplicativo. Mas eu preciso deixar muito claro 2 coisas. Para você que está me assistindo aqui pelo YouTube... Vai ser obrigatório? Vai ser obrigatória a instalação das câmeras dentro dos carros por aplicativo, mas 2 coisas fundamentais. Primeiro, quem vai fazer o custeio dessas câmeras serão as empresas de aplicativo. Isso é bem claro desde o nascedor, desde o momento que o projeto nasceu, a gente deixou muito claro. Quem vai fazer a instalação e custear as câmeras serão as empresas. E outra coisa... podem se recusar? Não podem se recusar. Porque se tornou uma lei municipal, a gente... a Câmara Municipal ela tem o poder de estipular como vai ser o transitar nas ruas de Salvador, como é que vai ser essa mobilidade, essa regulação do transporte. A gente tem limites. Isso. Tem coisas que, por exemplo, os motoristas de aplicativo eles me pedem, como, por exemplo, falar da tarifa, dos repasses que eles têm. Infelizmente, isso é uma questão trabalhista. A gente vê essas discussões acontecendo no Brasil inteiro. Né? É nacional. Eu não tenho competência para isso. Você ficou de outra coisa. Tudo bem, eu lhe interrompi. Agora, essas empresas provavelmente vão entrar na justiça, né? Como porque sempre, hoje, né? Tudo no Brasil é judicializado, né? Com certeza. Como são empresas grandes e
de capital externo. Com grandes advogados, provavelmente, e tudo mais. Então, vão entrar na justiça, Adelson. Mas o que me procuraram, inclusive na época em que o projeto ainda estava em tramitação, hoje o projeto já foi aprovado na Câmara e está só esperando a sanção do prefeito. Foi aprovado na quarta-feira passada e, em conversa com o prefeito, já tive esse sinal positivo de que a gente vai ter, sim, câmeras em todos os carros de aplicativo em Salvador. Mas, claro que eles vão buscar a justiça, mas quando me procuraram, fizeram argumentações acerca do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é o que rege hoje o transporte por aplicativo. Só que no Plano Nacional de Mobilidade Urbana nada é falado sobre essa regulação que os municípios terão ou não terão acerca do transporte por aplicativo. Se define algumas normativas, se adere a algumas decisões da Justiça, principalmente do Trabalho, falando sobre vínculo empregatício ou não, tudo isso que é questão federal, mas quando a gente fala aqui da questão municipal, é obrigação dos municípios regular o transporte por aplicativo. Falar se vai ter ou não vai ter câmeras, falar, dizer onde eles vão poder estacionar na área do aeroporto, na região do carnaval, na época de festas e tudo mais. Mas só para deixar muito claro que tem muita gente me perguntando e eu tenho certeza que essas duas perguntas vão pintar aí. Primeiro, gente, quem vai custear as câmeras dentro dos carros por aplicativo em Salvador serão as empresas de aplicativo. E outra coisa, as câmeras serão para uso apenas interno. Essas filmagens acontecerão apenas internamente e filmado lá de fora do carro não é uma obrigação da Câmara Municipal, do motorista por aplicativo, isso é uma questão de segurança pública. Então não vai representar risco nenhum para os motoristas de aplicativo, é para protegê-lo de, por exemplo, assédio de passageiros, protegê-los de falsas acusações e também para proteger o passageiro de também assédio, de outras acusações. Afinal, a gente está falando de duas pessoas que não se conhecem. Nem o passageiro, nem o motorista se conhecem. Seu Tiago Silva quer saber o seguinte: tem motorista que trabalha para 2, 3 aplicativos. Cada aplicativo vai ter uma câmera? Adelson, a gente exige que o motorista por aplicativo ele tenha uma câmera, mas a gente não impede que os aplicativos eles possam dialogar, negociar, afinal eles já fazem muito isso, principalmente no desenvolvimento de tecnologias, para que possam debater. Compartilhar, por exemplo, uma câmera, ou então, se o motorista for mais antigo em um aplicativo, gera uma obrigação maior dele entregar essa câmera, ou então o próprio motorista optar através de qual aplicativo ele vai fazer. O que importa é que eles tenham. E essa pergunta eu respondo muito, e a partir do nosso projeto, ele sendo regulado pela prefeitura, os aplicativos eles podem definir quase da maneira que eles quiserem. Eles só não podem modificar o objeto, que é entregar sem custos ao motorista e exigir que as viagens sejam vigiadas. Como eu falei, trata-se de duas pessoas que não se conhecem. Nada melhor do que vigiar aquela viagem e garantir segurança para todo mundo. Dona Rosália, moradora do bairro de Brotas, aposentada da Câmara Municipal, pergunta, por favor, ao vereador por que o atual presidente da Câmara, segundo ela aqui, não está dando a devida atenção aí aos aposentados, reajuste devido desde maio de 2025. Isso tem confrontado a gente diariamente, Adelson. Eu sou, inclusive, filho de um presidente da Câmara que tem uma relação muito boa e próxima com os servidores. Na época fez o pagamento da unidade real de valor, fez uma justa homenagem a esses trabalhadores que fazem com que o legislativo caminhe. E a gente tem procurado o presidente que tem feito o seu melhor. A gente passou recentemente por as câmaras municipais em todo o Brasil, elas estão ainda, graças a Deus, a de Salvador conseguiu, de certa forma, resolver esse problema, estão sob a luz de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional há cerca de 5 anos e que afirma que, a partir desse ano, as câmaras municipais deveriam arcar com os custos de todos os aposentados do município, sendo que a Câmara já faz esse repasse para a Prefeitura há muito tempo. Isso traria um impacto de cerca de 50 milhões anuais para a Câmara de Salvador, que pegou a todo mundo de surpresa, inclusive o presidente. Eu tenho certeza que ainda
Nesse ano ele vai equalizar essa situação. Ele está buscando a melhor maneira tributária para que ele não saia prejudicado com o seu nome e que possa, porventura, ficar negativado, ter contas rejeitadas em Tribunal de Contas, mas também para garantir justiça para esses trabalhadores, e a gente está muito atento. Tenho diariamente conversado com trabalhadores, principalmente os aposentados, que eu há 12 anos lá, muitos deles eles estavam na ativa e conheço com intimidade. Então, tenho certeza, Carlos Muniz é um cara do bem, humano, e que está muito atento a isso, e que a gente vai achar uma saída nesses próximos dias aí para essa situação. Então contem comigo também. Eu volto já com o vereador Duda Sanches, do União Brasil. Também vamos entrar mais num tema político daqui a pouquinho, aqui no Sociedade Urgente. Alô, Juliana, um abraço para você aí na Fazenda Garcia. E o pai de Juliana, é assim que ele é conhecido, pai de Juliana da Record. Alô, pai de Juliana da Record, um abraço para você. Eu volto já com o vereador Duda Sanches, tem várias perguntas aqui para ele, inclusive aqui sobre eleições do ano que vem. O tema eleição, ele não para, ele é o tempo todo. Eleição, o ano ímpar não tem eleição, mas tem eleição na cabeça do povo. O povo gosta de perguntar sobre eleição, né? Gosta e gosta muito. Quem disse que o povo não gosta de política? Para você, gosta ou não gosta? No interior gosta mais, na capital gosta menos, mas quem não gosta de política precisa de quem gosta. Mas não tem jeito, tem que participar. Agora, no interior, principalmente a eleição de vereador e de prefeito, é a eleição mais acirrada que tem, né? Você deve ter acompanhado alguma. 7h20, eu volto já. Urgente. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Nesta quinta-feira tem Colossal em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Direto do Barradão tem Vitória e Ceará pela 26ª rodada da competição. A bola rola às 7 horas da noite, mas desde as 6 horas a equipe Show Sociedade já estará na jogada. Estarei ao lado de Caio Leone nos comentários, com reportagens de Wilton Matos e Marcelo Góes e plantão esportivo de Brenner Menezes. É o Colossal tentando escapar do rebaixamento, então cola com a gente em 740 AM 102,5 FM, através do aplicativo Sociedade Play e em nosso canal oficial no YouTube. Não tem comparação, reta final do Campeonato Brasileiro na Rádio Sociedade tem muito mais emoção. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Está com visão embaçada, dupla ou sensibilidade à luz? Pode ser catarata. Participe do mutirão da Alclin Hospital de Olhos no dia 10 de outubro, a partir das 7 da manhã, no Largo da Lapinha, na Liberdade. Atendimento pelo SUS, sem agendamento. Leve RG, CPF e cartão do SUS. Informações 3877-7889 ou WhatsApp 2107-7888. Diretor técnico, Dr. Roberto da Silva Muniz, CRM 9169. Corrida da Advocacia 2025. Venha se desafiar e superar seus limites na Arena Parque dos Ventos, em Salvador. Circuitos de 5, 10 e 15 km. Aproveite ainda uma super estrutura com espaço kids, espaço recovery e uma atração musical surpresa. A corrida é da Advocacia, mas todo mundo pode participar. Garanta agora sua inscrição pelo aplicativo TF Esportes. Corrida da Advocacia 2025. Dia 12 de outubro, na Arena Parque dos Ventos. Realização Crefito e Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. Interrompemos nossa programação para uma dica importante. Sintonize Sociedade FM 102,5 e curta a experiência de uma rádio multiplataforma. Companhia ideal na sua casa, no seu carro, celular, aplicativo Sociedade Play, site sociedadeonline.com e no canal Rádio Sociedade no YouTube. Jornalismo, esporte e entretenimento. Sociedade, a programação mais completa do rádio baiano.
Agora na Bahia, 7h23. Urgente. Adelson Carvalho. Vamos lá, né? Entrevista dinâmica aqui com o vereador Duda Sanches, do União Brasil, né? Vereador em Salvador. Qual foi a sua posição entre os mais votados de Salvador, Duda? Na eleição passada. Na última eleição, fiquei em 13º. 13º. Ano passado, né? No passado, isso. Ano passado. No ano passado. E nesses 4 mandatos eu já tive a oportunidade de ficar em 5º 2 vezes. As eleições elas são muito dinâmicas. Como eu falei, Adelson, na penúltima eleição eu disputei com 1.400 candidatos. Foi a mais difícil de todas. E cada eleição traz uma ótica diferente, um momento diferente da política, mas graças a Deus eu sempre, lá entre os que as pessoas mais acreditam, que dão a maior votação, e com muita alegria a gente continua lá defendendo o povo de Salvador. Eleição de vereador em Salvador pode ser classificada em alguns momentos como uma eleição mais difícil do que para deputado estadual, por exemplo? Já teve vereador aqui que me disse isso? Sem dúvida, A eleição Adelson. dele de vereador foi mais difícil do que para deputado. Sem dúvida. Primeiro, o vereador é a porta de entrada das pessoas ao poder público. Porque o vereador, até por ter uma quantidade maior, a gente tem 43 vereadores em Salvador, cada cidade tem os seus vereadores, mas a gente está falando de 63 deputados estaduais que tem que cobrir toda a Bahia, os 417 municípios. Então você não vai ver um deputado estadual, e muito menos um federal, que tem que passar metade da semana em Brasília, toda semana na sua cidade. Quanto mais, toda semana no seu bairro. Então é o vereador que está lá mais próximo. Só que o vereador que está lá mais próximo, ele também tem uma maior disputa. Porque enquanto um deputado estadual disputa a eleição com 600 candidatos, eu já tive eleição que eu disputei com 1.400. E a gente disputou dentro de uma cidade só. Eles disputaram dentro dos 417 municípios. Um universo muito maior. Um universo muito maior. Isso faz com que a disputa seja maior. É difícil você conhecer alguém que não conheça pessoalmente, que já não tenha apertado a mão, ou talvez que tenha até intimidade com 5 vereadores, com 5 candidatos pelo menos. Então a pessoa fica ali naquele negócio, vou votar em quem está precisando mais, ou então quem arrumou o emprego do meu tio, do meu sobrinho, ou então, quando na verdade deveria priorizar inclusive quem está lá trabalhando, quem está lá jogando duro, quem está lá há muito tempo no seu bairro, que não some, que está lá trabalhando. E a dinâmica da política é isso. E quem entra querendo representar a população tem que saber das milhões de qualidades que o nosso povo tem, mas tem que saber também que tem algumas coisas que não adianta reclamar, tem que fazer parte, e vamos nessa. Agora, você tem analisado que o público não está se ligando muito nos projetos de cada vereador, a não ser quando é um projeto que chama mais atenção, que vem uma pitada de polêmica, como é o seu projeto aí da câmera dentro do carro de aplicativo? Adelson, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais decepcionadas com a política. E essa polarização que vivemos no Brasil hoje, ela veio para piorar isso. A gente percebe que o cidadão ele tem buscado se afastar dessas polêmicas, e apenas quando vai tocar diretamente algo que mexe com sua vida, como é o caso do nosso projeto agora dos aplicativos, eu tive uma mobilização muito grande principalmente dos motoristas de aplicativo nas redes sociais, têm falado comigo, e não só em Salvador, mas em todo o Brasil. E a tendência das pessoas, inclusive com essa chateação que tem e decepção com a política, é muitas vezes ler uma matéria apenas pelo título. E lê o título e simplesmente sai por aí divulgando, e essa polêmica sai crescendo, mas graças a Deus as redes sociais estão aí para, às vezes, trazer uma informação rasa, mas também, se for pesquisar nas redes sociais do político, então pesquisar mais a fundo, ler a matéria completa, você vai conseguir, com mais detalhes, entender exatamente o que estão fazendo. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, tem um sentido sim a população decepcionada com a classe política cada vez mais. A gente vê o que está acontecendo aí com o careca do INSS, a gente está vendo aí o que está acontecendo no Congresso, votações que realmente não representam a população, e é natural que as pessoas de fato se decepcionem, mas tem muita gente boa, e não adianta, Adelson, você não gostar de política e não participar, porque quem gosta e quem participa vai estar elegendo as pessoas e vai estar representando você, decidindo por sua vida, e você vai estar fora desse processo.
Seu Adalto Sacramento, Adelso Carvalho, ele quer saber o seguinte, o que pode vir a ser uma regularização de paredão e de grau, esse tal de grau aí que o sujeito se movimenta numa moto com apenas um pneu no asfalto ou na terra. Eu até fiz uma pergunta mais cedo, se o Detran vai se posicionar quanto a isso, que até agora eu não vi, se o Conatran, se o Denatran, Polícia Rodoviária Federal, né, entidades que a gente respeita, que até agora não ouvi nenhum tipo de pronunciamento, né? O que é que diz, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal com relação... Imagine o policial na estrada, tá vendo um cara lá com a moto só com um pneu no chão, ele não vai poder fazer nada, porque legalizou esse absurdo? Você está certíssimo, Adelso. Primeiro, que o grau, ele já existe, inclusive, como esporte. Tem apresentações aí de esportivas em por exemplo, a introdução a Stock Car, que teve aqui em Salvador algumas vezes, que são apresentações de pessoas profissionais que fazem com motos, com carros, que fazem acrobacias. No circo a gente vê aquele Globo da Morte. Isso já existe há muito tempo. Pessoas treinadas, em determinados momentos, com equipamentos extremamente auditados. O que não dá é para a gente regular, e as pessoas estão com essa falsa ilusão de que há a possibilidade de vereador, por exemplo, regular e votar a favor de algo que permita que as pessoas andem sem camisa, sem capacete, empinando moto em qualquer lugar de Salvador. De sandália, descalço? Isso, menino claro, de 12 anos é inadmissível, porque você tem que ser minimamente habilitado, fazer N treinamentos e estar em um ambiente controlado, em que você só apresente risco, já que você quer, para a sua vida, mas que você não faça isso na porta de Dona Maria, de Seu José. Então, obviamente que não tem futuro essa busca pela regulamentação da forma que estão querendo, mas é claro, como esporte, como algo que possa destacar os nossos jovens, pessoas que se dedicam e que gostam desse tipo de aventura. Se for em um ambiente controlado, nem você, nem eu, nem ninguém vai ter nada contra. O que a gente tem é contra fazer isso na via pública. Aqui, hoje é o Dia Nacional do Vereador, não é isso? 1º de outubro, né? Dia Nacional do Vereador. Bom dia, Adelso Carvalho. Pergunta aí ao vereador como tem se colocado como uma liderança jovem dentro do União Brasil, como é conviver com figuras mais experientes do partido e alguns medalhões também. Eu digo a você, Adelso, que é uma mistura muito rica. Não apenas no partido, mas quando eu cheguei na época, e eu já falei sobre isso, sendo o mais jovem das capitais brasileiras, eu tive a oportunidade de ser colega de professor Edivaldo Brito, ex-prefeito de Salvador, e também do ex-governador Valdir Pires. Imagine um jovem de 22 anos de idade, começando a sua carreira política ao lado de 2 medalhões, de 2 pessoas que têm uma história gigantesca. No caso do Dr. Valdir, que já nos deixou, mas que tinha uma história gigantesca aqui na Bahia e em Salvador, mas eles contribuíram, sem dúvida nenhuma, de alguma maneira, com a minha trajetória. Foi muito enriquecedor esse período que eu fui colega deles e que sou colega também, parceiro de partido de várias pessoas, como o próprio ACM Neto, que ainda que jovem, ele já está na política há décadas. Então, isso é muito enriquecedor. Faz parte da minha vida, do meu dia a dia, eu consegui beber um pouco desse conhecimento deles todos para conseguir aplicar à minha maneira, com a minha juventude, com a minha dinâmica, com a minha forma de pensar, as minhas políticas públicas através de projetos de fiscalização do meu trabalho na Câmara. União Brasil e o PP, né? Se uniram para a federação. União Progressistas. União Progressistas. Como é que vai ficar esse comando aí, né? Porque na atual conjuntura, a Semineto ocupa a vice-presidência, ainda é União Brasil, porque tem os trâmites junto ao TSE, né? A homologação, esse fato todo aí. Então, por enquanto, ainda está cada qual no seu quadrado, né? E como é que você acompanha? Porque a Semineto hoje, na condição de vice-presidente do ainda União Brasil, foi candidato a governador da Bahia e perdeu a eleição, podendo ser candidato ano que vem, né? Inclusive, surgiram alguns boatos que ele não seria candidato, que não estaria pronto para ser candidato ano que vem. Ele desmentiu, eu coloquei aqui já mais uma vez, ele desmentindo essa informação, que ele pretende ser candidato sim, né? Mas como é que vai ser ele dentro dessa nova conjuntura? Ele vai, essa federação vai ter um comandante, vai ter um presidente ou vai continuar
os dois partidos, cada um com seu comando? Estamos falando de dois partidos gigantes a nível nacional e que cada um tem a sua maneira de lidar em cada estado, isso desde que existe a política no Brasil. Mas, primeiramente, aqui na Bahia, o comando será de ACM Neto. A gente já teve isso definido, inclusive pelo que tem acontecido lá em Brasília, como, por exemplo, a solicitação de saída dos ministérios que o União Brasil, junto com o PP, que virou o União Progressista, eles estabeleceram, inclusive o ministro do União Brasil já pediu para sair do ministério, já entregou sua carta de demissão. Isso mostra o posicionamento que eles terão, que não será ao lado do governo Lula. E aqui na Bahia não será diferente. Lá em Brasília, ou melhor, a nível nacional, nesses primeiros 2 anos, quem vai ser o presidente será o Ciro Nogueira, ele que é o atual presidente do Progressistas, e ele vai guiar a nossa federação ao lado de Antônio Rueda como vice-presidente, que é o presidente do União Brasil. E as federações geralmente acontecem com essa troca e esse respeito mútuo após 2 anos. Então, essa será a condução que teremos, votaremos de forma uníssona em busca de um Brasil que possa realmente representar os brasileiros. Pergunta aqui, você vai ser candidato a deputado ano que vem, fazendo dobradinha com seu pai, ou vai continuar na Câmara? Não serei candidato no ano que vem. Eu entendo que Alain, meu pai, que é deputado estadual há 4 mandatos e agora vai buscar um espaço, uma cadeira lá em Brasília como deputado federal, ele precisa de mim nesse contexto aqui em Salvador, ajudando ele a conseguir mostrar às pessoas essa transição que ele está fazendo, essa mudança, essa busca por conseguir ajudar ainda mais as pessoas lá em Brasília dessa vez, e eu preciso participar de forma ativa. Se eu fosse candidato nesse momento, eu traria outras dificuldades, outras necessidades, que nesse momento, eu exercendo o mandato de vereador, tendo sido eleito agora, a gente pode postergar um pouquinho mais, até pela pouca idade, estou agora nos meus 35 anos de idade, a gente tem condição de esperar para que no momento oportuno a gente consiga com mais tranquilidade e com mais empenho também ter uma candidatura dos dois numa mesma eleição. Mas agora serei candidato apenas a vereador na próxima eleição e não sou candidato ainda a deputado. Como é a sua relação com Bruno Reis, prefeito de Salvador? Sim, você classifica como melhor do que a relação com a ACM Neto ou uma relação muito parecida? Tem que ter alguma diferença. Adelson, já me perguntaram isso algumas vezes. Mas eu nunca te perguntei. Você não. E tem gente que acha que a minha resposta é para não querer me indispor com ninguém. Ou seja, eu tenho uma relação de proximidade com os dois. Na época de ACM Neto, ele me convidou inclusive para ser o presidente do União Brasil em Salvador. Com Bruno, eu tenho uma relação de proximidade, inclusive no início da sua gestão, quando teve toda aquela questão com o Geraldo Júnior, que era o presidente da Câmara, se tornou vice-governador. Eu tive um papel de destaque naquela época que me aproximou muito de Bruno. Dito isso, e a proximidade que eles têm um com o outro, eu não consigo hoje mensurar com quem eu tenho uma relação mais próxima, mas os dois, eles têm uma simbiose muito grande, eles têm uma troca de se conhecem pelo olhar, e eu não consigo precisar sobre essa aproximação. Agora, é natural que você tenha hoje procurado mais Bruno, porque é quem está hoje no comando da cidade, né? Quem está com a caneta com o Diário Oficial. Isso é natural. É natural que eu encontre mais, porque eu tenho as minhas demandas de vereador, que a ACM Neto hoje não se dedica mais a isso. Porém, eu falo muito com o Neto. A gente tem demandas, inclusive nacionais, que ele me ajuda muito, porque mesmo não tendo mandato, ele exerce uma grande influência no Congresso. Então, eu tenho estado com ele praticamente toda semana, a gente pelo menos se fala, e com o Bruno nessa mesma intensidade. Tem épocas, claro, a gente está passando por votações importantes na Câmara, que eu encontro com o prefeito mais de uma vez por semana, a gente está nas inaugurações, e é natural porque a gente está no dia a dia da lida, vamos falar assim, aqui em Salvador. Mas eu acabo encontrando o ex-prefeito ACM Neto também bastante, o que de verdade me dificulta responder essa pergunta. Ambos são dois grandes líderes e que com muito amor eles levam assim o destino de nossa Salvador aí no peito. Agora, na Câmara de Salvador, tem um conselho de ética atuante? Tem um conselho de ética atuante, inclusive eu sou membro do conselho de ética e que
recentemente a gente está tendo muitas reuniões. Passamos por uma situação... Vai ter algum vereador lá? Porque tem uma... Vira e mexe aí, a gente tem visto o vereador Assis. Isso, Hamilton. Né? Hamilton Assis. Ele está no Conselho de Ética? Ele está para perder o mandato? Somos 7 membros e o questionamento sobre o mandato do vereador Hamilton Assis está sendo julgado nesse exato momento. Então, o que foi que ele fez? Houve um pedido de vistas. O que ele fez, a gente só vai chegar a uma conclusão depois do processo finalizado. Mas o que ele está sendo acusado é de ter ajudado, de ter contribuído naquele fatídico dia em que a Câmara foi invadida e que depredada, em que pessoas que se dizem sindicalizados, que aquele ali não representa os trabalhadores de Salvador, não representa os professores, não representa os agentes de endemia, entraram na Câmara, agrediram vereadores, trocaram socos com seguranças, servidores que não tem nada a ver com isso, concursados que não estão ali por conta de nenhum vereador, foram agredidos, mulheres, foi assim uma cena tenebrosa. E houve uma acusação que chegou ao Conselho de Ética, e a gente está deliberando sobre isso, de que Hamilton teria contribuído acerca desse processo. Isso está no Conselho de Ética, vai passar por todos os colegas e, ao final, isso vai ser discutido. Tem possibilidade de o vereador Hamilton Assis ter o mandato cassado? Qualquer vereador que esteja no Conselho de Ética e que o presidente do Conselho de Ética, o vereador Aleluia, ele abrace essa queixa, ele tem essa possibilidade. Então objetivamente, corre esse risco. Há a possibilidade. O que eu acho, o que eu julgo é outra coisa, mas se ele está no Conselho de Ética, há a possibilidade. Mas sim. O vereador tem buscado explicar fora do debate valendo o voto e dizer, olha, não foi bem isso, eu não tenho culpa. O vereador tem feito isso? Tem sim, de forma muito digna. Ele buscou o Conselho de Ética, fez a sua defesa na semana passada, todos os vereadores ouviram a sua defesa, ele explicou que pode ter sido mal interpretado, que outras situações aconteceram, mas o processo ainda existe, ainda é uma realidade, os vereadores vão votar. Até então, quando sai essa definição? Eu acredito que na próxima semana a gente deve terá essa definição. O prazo seria para essa semana, então acredito que até semana que vem o processo será abraçado para ser votado. Ou arquivado. Arquivado, ele não corre mais risco. Não corre mais risco. Tá aí, vereador Duda Sanches, né, esclarecendo aqui a situação do também vereador Hamilton Assis. Você votaria hoje pela cassação dele? Eu já votei, eu fui o primeiro vereador a votar. Pela cassação? Não, votei contra a cassação dele. Ele fez uma defesa muito definida, mostrou os pontos que haviam falha de comunicação, que havia essa acusação sobre ele, e no meu entender, eu fui o primeiro vereador a votar, já votei, está completamente indefinido ainda esse cenário. Você mas acredita que seu voto pode influenciar os outros vereadores? Eu acredito que qualquer voto, quando você é o primeiro, você pode influenciar sim. Pode, né? Vereador Duda Sanches, você está acreditando em ACM Neto para 2026? Completamente, Adelson. Nele? Você está vendo disposição nele? Você percebe ele com gás, com vontade, com garra? Eu tinha até falado com amigos antes aqui da nossa entrevista, que Neto, ele passou um tempo em que estava recompondo a sua forma de fazer política aqui na Bahia, se mantendo muito mesmo ativo lá em Brasília. Isso traz uma estrutura para ele muito grande, não à toa. Ele foi um dos líderes dessa federação entre União Brasil e PP, o que já aqui na Bahia neutraliza, por exemplo, um partido que era ligado ao governo do estado. Isso mostra o seu grande poder de articulação. E agora eu tenho visto ele quase que diariamente rodando o interior, participando de todo tipo de evento, mostrando a sua garra. E acredito, Adelson, independente de quantos prefeitos o governo possa ter, a gente tem que lembrar que quando o Paulo Souto perdeu a eleição, na época eram um pouco mais de 400 municípios que a gente tinha, não eram os 417 que temos hoje, e o Paulo Souto tinha quase 400 municípios sob seu comando. E perdeu a eleição. O que eu acredito que acontecerá novamente agora, independente de quantos prefeitos o governador tenha. Agora, para finalizar, é verdade que a ACM Neto pode vir com uma vice novamente desconhecida?
do grande público? Eu acho difícil ele trazer uma vice desconhecida. Eu acho que... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o deputado Roberto Carlos disse aqui, Zé Ronaldo é o vice que todo mundo quer. Mas Zé Ronaldo já disse que não vai ser candidato a vice que vai concluir o mandato dele de prefeito de Feira de Santana. Eu sou feirense, conheço a história. Meu avô, que nos deixou há pouco tempo, era conhecido, amigo de Zé Ronaldo. Eu sou um grande admirador dele. Mas eu não posso escolher o candidato a vice por ACM Neto. Ele que fez a escolha e, na época, pesquisas, questões partidárias, tudo isso envolvia a questão dele. Mas eu tenho certeza que Neto, ele nessa eleição, pode rever o que ele porventura acha que errou. Não digo que isso de jeito nenhum foi o que fez a eleição dele ficar comprometida, mas quem é de Feira de Santana da região sente um pouquinho da falta de Zé Ronaldo naquela chapa. Então, Neto, vai participar de uma eleição com uma maneira de pensar ainda mais avançada, ainda pensando mais na Bahia, ainda mais entendendo essa questão do interior, e eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso. Um abraço, tudo de bom. Vereador Adelson. Duda Sanches. Muito obrigado, meu amigo. Felicidade, meu amigo. Felicidade, sucesso, parabéns aqui pelo seu programa e deixar a nossa rede social. Quem quiser saber mais sobre o projeto do Uber, do 99, câmera no aplicativo, @DudaSanchesBA. Busca a gente lá para falar mais com a gente, @DudaSanchesBA. 7h44, eu volto já. Urgente.